Bom dia, amores e amoras! Então, vamos a mais uma das nossas aulas, de Conhecendo o Baralho Cigano, onde eu estou trazendo aqui hoje para vocês mais 6 lâminas do nosso baralho cigano, para a gente conversar, explicar um pouco sobre esses arquétipos, sobre essa composição das cartas, para que vocês tenham mais segurança quando vocês forem jogar para alguém, ou também em algum lugar, fazer uma leitura, enfim, vocês vão conhecer e saber um pouco mais, para ter a certeza de que vocês estão ouvindo o que a espiritualidade está mostrando. Hoje nós vamos da criança ao cachorro. Nós vamos passar então pelas lâminas da criança, da raposa, do urso, as estrelas, a cegonha e o cachorro. Os bichos estão soltos, né? Ia ser legal se tivesse também a carta do gatinho, de alguns outros arquétipos, assim, ia ser bem interessante. Ia ficar bem bonitinho. Mas imaginem só como seria, né? Por que eu tô falando isso? Porque em cada arquétipo de cada animal, ele traz uma mensagem bem significativa que a gente precisa ter esse conhecimento, ter esta ideia para trazer isso para o jogo. Mas vamos começar lá, então, pela carta da criança, que nós já falamos um pouco dela nas primeiras aulas, porque ela é uma carta que faz parte da corte, porque ele é o nosso valete de espadas, certo? E olha como tudo isso aqui tem a ver. A criança, ela tem a questão da inocência, da pureza. Aqui, a gente tem, mostra aqui o valete e uma menininha aqui na criança. Hoje em dia tem baralhos que vêm com cartas extras. Eu já comentei isso em outras lives e mostro isso, falo isso muito no curso completo do baralho. Que tem carta que vem uma menina, tem cartas que vem um menino. Mas isso é uma coisa mais para que você não vai jogar com uma carta mais no baralho. Geralmente as pessoas daí perguntam, até é uma filha ou é um filho, para usar aquela carta como referência. Mas, gente, a criança, ela representa uma criança, um filho, tá? Não precisa ser menina ou menino. Tanto que a gente tem as duas representações nesse baralho básico aqui, nesse Lenormand básico, tá aqui, ó, o menino e a menina. Então, a gente não precisa se deter muito nisso. Mas a criança, ela vai simbolizar um filho, se a pessoa não tem filhos, um sobrinho, alguém, da vida dessa pessoa que seja muito jovem ou mesmo um adulto, mas que tenha uma atitude mais infantil. O que é essa atitude infantil? São vários aspectos, desde a birra, da teimosia, sabe? Aquela criança que chora, que se joga no chão, faz a chantagem emocional para conseguir o doce no supermercado. Tem isso. Tem a imprudência, tem a imaturidade. E tem também o aspecto da inocência, da pureza, da criança. Esse lado doce, que a gente quer proteger, quer cuidar, que é tão lindo a gente ver da criança, tá? Porque a gente tem esta ideia de que toda a criança é um ser inocente, porque nós nos esquecemos que somos uma continuidade de outras vidas. Então, nem sempre uma criança vai conter toda esta pureza que nós criamos nesse arquétipo. Uma coisa é a sua fragilidade física, outra é a sua fragilidade emocional e outra circunstância é a sua personalidade, certo? Outra questão, é que sendo o valete, também vai falar, de um homem com esta imaturidade, com essa impulsividade. A criança, ela também é algo novo. Então, essa é uma carta que ela também vai representar uma novidade, algo que está iniciando, que está no princípio. Quando a gente fala de um relacionamento, é um relacionamento que a gente está começando. Existe um sentimento
puro ali, sincero, ok, mas ainda não dá para considerar que é um amor, que é uma paixão avassaladora, porque ainda está numa fase de construir esse sentimento, certo? É um negócio, quero saber do negócio que eu vou, né, fazer de trabalho, isso é a carta da criança. Bom, tem que amadurecer mais essa ideia, é algo novo, então tem que ser bem planejado, cuidado para não com as imprudências. É isso que traz o arquétipo da criança. Vamos à nossa próxima lâmina, que é a 14, tá? A carta 14 do nosso baralho cigano é a raposa, que em alguns lugares ela tem uma representação mais simpática, outras um pouco mais desconfiada, né? Em alguns aparece até ela meio que atrás de uma árvore, depende de como eles estão desenhados, certo? E é também o 9 de paus. O que traz esse 9 de paus? Uma carta de espiritualidade e com a raposa. Ela fala de um peso que está sendo carregado, de algumas questões que são bem difíceis, que a gente não tomou o devido cuidado, se meteu, né, de cabeça em algo sem planejar muito, sem pensar corretamente. A raposa representa também a astúcia que a gente precisa ter para resolver essa situação que está mais densa, principalmente nas questões espirituais, certo? Fala de nós termos atenção, traz nesse arquétipo da raposa, observar bem, analisar, arquitetar a situação para depois ter a atitude. A raposa, ela é assim, né? Ela fica observando o galinheiro, o entra e sai das pessoas para ver o momento em que ele está vulnerável para ir lá e roubar os ovos. Então, ela traz no seu arquétipo isso. Fala-se muito de uma pessoa falsa. Por que é que quando sai a raposa, e a gente falando de personalidade, ela fala dessa coisa da falsidade? Exatamente por isso, porque a raposa, ela fica ali quietinha na dela, bonitinha, escondidinha, esperando o momento certo, a oportunidade propícia para que ela saia beneficiada. Então, esse é um dos arquétipos da raposa. Tem lado positivo, tem lado negativo, sim, principalmente no positivo. Como eu devo agir em relação a algo ou alguém? Não é para ser falso, tá? É para ser observador. Entender aquela máxima que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Prestar mais atenção, olhar mais e falar menos. Que a raposa, ela faz isso, ela faz tudo muito quietinha. Então, isso é o lado positivo da raposa. O lado negativo é isso, que essa pessoa, se for num relacionamento, seja ele afetivo, ou profissional, ou social, mesmo familiar, essa é uma pessoa que ela procura tirar proveito, sim. Ela te observa, ela cuida, ela age sempre, é o legítimo come quieto, sabe? Vai indo pelas beiradas, conforme lhe convém. Ok? Nosso próximo bichinho é o urso, a lâmina 15, tá? E ele traz, gente, vamos ver se dá pra ver bem, que não é espadas, tá? É o paus, quando vem no maichinho assim. Então aqui, ó, 10 de paus, tem o urso. O urso, nessa carta espiritual, com o 10 de paus, tá mostrando que tá difícil a situação, né? Você tá ali meio que entre a cruz e a caldeirinha, nas questões espirituais. Tá carregado, tá sofrendo bastante. A carta da raposa também traz isso da questão da inveja. A inveja é uma energia que pega, que é terrível, principalmente quando a inveja é pelo teu ser e não pelo teu ter. O urso é aquela velha história, né? Ai, o amigo falso, né? O amigo urso. Ok, tem sim isso, né? Mas a gente não pode esquecer que tem o amigo urso fofinho. Olha o urso Pooh, né? Os ursinhos carinhosos. A gente tem uma série de ursinhos fofinhos aí nas representações, nos arquétipos. Então,
Este amigo aqui, o urso, ele é um bom amigo, sim, enquanto não for prejudicial a ele. Ele só vai deixar de ser tão teu amigo se isso for beneficiar mais a ele, tá? Outra coisa que o urso traz é a questão sexual, né? Então, ele mostra, nesse quesito sexual, no positivo, uma pessoa com um bom apetite sexual, tanto quanto aquele bom de cama que deita, vira para o lado e dorme. Então, a gente precisa daquela conjuntura, dizer que ele vai ter tanto o positivo quanto o negativo. Associando ele a um outro bichinho, que é a cobra, nossa, uma pessoa com uma potência sexual, assim, ardente, tá? Agora, falando na questão sexual, na questão relacionamento afetivo, o urso com, por exemplo, a cruz, cara, sexo vai ser uma vez por ano nesse relacionamento, tá? Outra coisa importante nas situações, tá? O urso, ele é um animal pesado, lento, mas ele também é forte, ele é determinado, ele tem literalmente garra para pegar aquilo que ele quer. Então, tanto no positivo ele traz isso de nos dizer para a gente seguir adiante, ser determinado, brigar pelo que a gente quer, né? Quanto ele fala de estarmos muito lentos em relação às situações e às pessoas. Quando se fala de personalidade, sai a carta do urso, estamos falando de uma pessoa que se irrita facilmente, que briga por qualquer coisa, que adora fazer um barraco, tá? Muito mais do que aquela história do amigo urso, que combina mais com a raposa, né? Do lado da falsidade, assim. Então, o urso traz estes arquétipos, que a gente tem que lembrar que ele é forte, ele é determinado, mas ele também é pesado e é lento, tá? Ele hiberna, gente. Outro arquétipo que o urso traz, dependendo da situação, sai lá, quero saber se é bom, se eu devo ou não fazer algo, e sai o urso com a âncora. Puxa vida, a âncora te prende, né? Ó, dá uma segurança, ok, mas tá ali, tá preso. O urso hiberna 6 meses. Cara, estagnação muito grande. Se a gente fizer uma combinação de 3 cartas que mostre muita estagnação na vida da pessoa, a gente pode pôr aqui o urso, a âncora e a montanha, tá? Ah, e isso é porque a vida toda da pessoa tá parada e ela precisa enfrentar as dificuldades, ela precisa ter garra, precisa seguir adiante, ela precisa buscar a estabilidade dela. Se ao invés das montanhas saísse aqui o jardim, é porque essa pessoa precisa sair da zona de conforto, né? O constante tem que sair da zona de conforto e a luta daquilo que ele quer. Então, estas combinações são muito importantes para a gente contextualizar e dar a resposta mais assertiva para o nosso consultante. Carta 16. A carta das estrelas. Essa é uma carta kármica, né? O nosso 6 de copas, que no curso o pessoal sempre se confunde bastante, né? Porque eles veem as estrelas muito como questão de pensamento, porque a cabeça tá lá nas nuvens, nas estrelas, e no entanto é uma carta de conotação sentimental, por ser uma carta de copas. Eu sempre insisto muito nas aulas do curso completo que tem que ter atenção a todos esses arquétipos. Pegue a carta, sabe? Analise ela, anote tudo aquilo que a carta está passando para você, está representando para você. Confere lá se junto nas explicações está batendo, para que você tenha um jogo cada vez mais assertivo. Muitas pessoas dizem que é à noite também, né? Porque a estrela só aparece de noite, gente. Mas a estrela tá sempre lá no céu, tá? Essa é uma carta que fala de generosidade. Tanto que, a nível de relacionamentos, as pessoas enxergam mais qualidades no ser do que o que ele realmente tem.
E aí vem a questão da ilusão. Mas também é uma carta que traz um arquétipo muito forte de criatividade e produtividade, porque as estrelas elas são inspiradoras, elas vão estar sempre lá no céu, é que a gente só enxerga elas quando é noite e o céu está mais claro, tem poucas nuvens, mas elas estão sempre lá. Então, a gente só não vê porque não tem condições no momento, mas no nosso íntimo a gente sabe que elas estão lá. Então, por isso que ela fala disso, tu não tá vendo a verdade porque tu não quer, mas ela tá ali, bem diante de ti. E tu sabe que ela tá ali. Mesmo que tu não veja, ela está ali. As estrelas a gente não enxerga elas o tempo inteiro, mas elas estão lá, no céu, na mesma posição, no mesmo lugar, 24 horas por dia. Então, as pessoas, as situações são o que são e como são constantemente. A gente aqui costuma se enganar. Então, ela é uma carta que fala desse auto-engano porque a gente quer se iludir. Então, precisa ver a realidade. Carta 17, a carta da cegonha, que é também a nossa rainha de copas, que nós já falamos, né, que pessoas que servem para marcar, enfim. E a cegonha, ela traz muito essa coisa do nascimento, de uma coisa que está começando também, de coisas novas. Ela, associada à carta das estrelas ou à carta da criança, traz um presságio de gravidez, de fertilidade. A cegonha, ela traz a novidade pra gente, né? Por causa desse arquétipo de trazer o bebê, ela traz isso da novidade. E também ela é rápida, ela faz as suas mudanças rápidas, coisas que a gente quer mudar, que planeja que mudem. Muitas vezes a gente até nem está esperando essa mudança, mas ela chega de uma forma rápida, ok? A cegonha é um animal também que ela fala de uma força emocional, uma força dos sentimentos. Porque neste arquétipo dela, imagina, ela carrega um bebê no bico, gente. Ela é muito forte, né? Ela tem um domínio muito grande das suas emoções, certo? Então, esse é o arquétipo da cegonha. E para finalizar, o nosso bom e velho amigo cão, o bom menino, no 10 de copas, que mostra que é tudo de bom, que tá tudo lindo, maravilhoso, que o amor tá fluindo, né? Que existe fidelidade, que existe principalmente lealdade. Ou não, né? O negativo dele é infidelidade, falta de lealdade, mas não só de uma pessoa para com a outra, mas também para consigo mesmo. Porque o cachorro, ele tem que ser, ele é teu amigo, mas ele te mostra que tu também tem que ser amigo de ti mesmo. Então, um cão, qualquer cão, quando ele tá acuado, quando ele se sente ameaçado, ele vai atacar, porque ele tem que se proteger, certo? É a mesma coisa, a gente tem que ser leal aos nossos propósitos, a nós mesmos. Então, muitas vezes, quando ele sai no negativo, ele tá dizendo, não é que você tá sendo traído por um amigo, por uma relação, mas talvez você esteja traindo os teus próprios propósitos, certo? Essa aula depois vai lá pro YouTube, acessa lá o canal, ativa o sininho, segue, né, a gente, segue aqui também no Instagram e no grupo de WhatsApp. Eu vou colocar mais tarde, então, o material dessas cartas com a palavra-chave de cada uma para ajudar vocês a remeter, né, a todos esses arquétipos que nós falamos. Um bom dia, um bom final de semana. Até a próxima sexta.